Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Ha'azinu, e o tema de hoje é o Mestre de Justiça. Professor de Justiça, em hebraico Moreh Tzedek, o organizador da comunidade de Qumran ou Yahad. A sua designação pode ter sido derivada de passagens bíblicas como Oséias 10, 12. E hora de buscar ao Eterno até que Ele venha e faça chover justiça. E Moreh Tzedek sobre vocês. Ou Joel 2,23. Alegrem-se no Eterno, seu Criador, pois Ele vos dará o ensinador de justiça. Et Hamoreh li Tzedakah. Às vezes que é traduzido também como mestre da justiça. Ele, dentro da literatura rabínica, nunca é indicado pelo seu nome pessoal. Tanto quanto pode ser dito a partir dos registros sobreviventes, foi sugerido que seu nome era Zadok, e que foi por essa razão que os seus seguidores foram chamados de Zadokitas, mas isso tudo é muito incerto. Então, o conhecimento que a gente tem desse mestre de justiça, ele vem de duas fontes principais, né? Esses fragmentos zadokistas e os comentários de Qumran sobre os livros ou seções da Bíblia. Mas nós vamos aprofundar esse nosso conhecimento e vamos ver quem é esse mestre de justiça, esse Moreh, né, esse ensinador que traz justiça não só nas suas palavras, como também no seu exemplo, no seu caráter, fazendo discípulos justos. Quem era o mestre de justiça? Então, para a comunidade que ele organizou, a voz do mestre da justiça era como a voz do Eterno. A recompensa da salvação e vitória definitivas é oferecida àqueles que ouvem a voz do mestre da justiça. Você vai ver uma coisa interessante, que dentro dos registros de Qumran e dos registros adoquitas, a descrição desse mestre de justiça parece muito com uma pessoa. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. A admoestação zadokita, na forma em que sobreviveu, aparentemente data de um período após a morte do mestre de justiça. Um intervalo de duração indefinida vai do dia em que o mestre único foi reunido até que um Messias se levante de Aron e de Israel. Foi sugerido então que esse professor único deveria ser nomeado como professor da comunidade, mas isso provavelmente é desnecessário. É interessante a gente pegar esses comentários zadoquitas e qumramitas para a gente poder fazer um paralelo com a pessoa de Yeshua, né? Porque dentro desses comentários, esse mestre de justiça, esse professor de justiça, ele ofereceria algumas coisas, que seria a salvação e a vitória. Para quem? Para quem ouvisse os seus ensinamentos, para que esses ensinamentos não somente fossem perpetuados no coração das pessoas, mas vivenciados e passados à frente. Segundo, então, a comunidade de Qumran, né, esse mestre da justiça aí, ele daria origem depois ao Messias, que se levantaria para dar continuidade ao trabalho dele. Só que nós temos o saber, o conhecimento de que o mestre de justiça e o Messias são a mesma pessoa. Se o mestre único é idêntico ao mestre da justiça, ok? E é difícil pensar que qualquer outra pessoa poderia ter sido designada pela comunidade, e foi evidentemente considerado um preparador do caminho para a era messiânica, mas não como um próprio personagem messiânico. Então aqui eles acham que o mestre de justiça e o mestre único é uma só pessoa, mas que ele não seria o Messias. Só que a gente percebe o seguinte: quando Yeshua veio, ele não só deu início a um processo dentro daquilo que no judaísmo se conhece como era messiânica, como ele pavimentou o caminho para que ele pudesse depois retornar. Entendeu? Então, quando a gente considera, por exemplo, a Torá, tem uma outra passagem na admoestação que interpreta os nobres do povo, na canção do poço, em Números 21, 17, como aqueles que vieram cavar o poço com os cajados que o esteio, o legislador, instituiu para andar assim, e sem o qual eles não receberão instrução até que se levante alguém que ensine a justiça nos últimos dias. É engraçado porque
Moshe, que foi um grande legislador, né? Depois dele, não houve mais nenhum homem em Israel que pôde trazer não só uma interpretação que fosse mais profunda da Torá, como também ensinamentos que poderiam se conectar à Torá completando-a. Mas aqui haveria uma possibilidade de alguém surgir para ensinar e trazer essa instrução apontando para os dias finais. Então, essa pessoa seria esse mestre de justiça. E é interessante a gente perceber que os seus ensinos, eles não poderiam fugir do escopo judaico, não poderiam estar fora da tradição rabínica e também eles teriam que apontar para o fim dos tempos. Por quê? Uma das coisas que o Messias veio trazer foi a salvação presente e a salvação futura daqueles que creem nele. Então, se a sessão em que essas palavras aparecem for da mesma data que das outras passagens citadas, então a comunidade evidentemente esperava que no tempo do fim ou outro mestre de justiça surgisse, ou então o primeiro mestre de justiça retornasse à terra. E em último caso, uma comparação pode ser feita com expectativas semelhantes do retorno de Elias, acalentado em outros círculos judaicos. Essa é uma outra questão muito, muito interessante, porque os judeus dizem que Elias preparará o caminho do Messias. Ele será o anunciador. Então, quando João Batista veio, que nós o chamamos de João o Imersor, ele preparou o caminho para que Yeshua viesse. Só que na segunda fase, nós sabemos que o próprio Elias virá para fazer a preparação desse caminho. Então, esses comentários aqui, eles se encaixam perfeitamente na pessoa de Yeshua como esse mestre de justiça, alguém que traz justiça, retidão para a vida das pessoas, causando uma transformação naquelas pessoas que passam a recebê-lo como Senhor, recebê-lo como Salvador, tomando os seus ensinos que são advindos da Torá e das demais escrituras, para viverem uma vida com a esperança da salvação vindoura. Nos próprios textos de Qumran, um paralelo com o passado e o futuro do professor de justiça é fornecido pelo expositor da lei, passado e futuro. O esteio da canção do poço é o expositor da lei, que ordenou as regras pelas quais os homens da aliança vivem. E ele é concebivelmente idêntico ao mestre da justiça que organizou a comunidade. Mais tarde, na admoestação sadoquita, a estrela de Amós 5:26, e mais especialmente de Números 24:17, é o expositor da lei, que há de vir a Damasco. Interessante também essa questão, a gente vai vendo uma evolução na forma como as coisas estão acontecendo. Então agora, aquele expositor da lei que está lá na Torá, ele já é alguém que ordena, que traz as regras para que o povo de Israel possa viver. E é interessante que há uma aliança entre Israel e o Eterno. E Yeshua, quando vem, ele vem baseado numa palavra profética, ou em várias palavras proféticas, para se cumprirem aquilo que está escrito lá no profeta Jeremias, que o Eterno daria para eles uma restauração da aliança. Tá? E aí, nas versões em português, está escrito que ele faria uma nova aliança. Só que em hebraico, é Brit Hadashah, é uma restauração da aliança. Então, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Não houve uma segunda aliança feita pelo Messias. Ele simplesmente restaurou a aliança passada, que já havia sido feita com Abraham. Depois ela foi confirmada com Moisés e os demais, até chegar nos tempos de Yeshua. Só que como essa aliança havia sido quebrada, o pacto fora quebrado, Yeshua veio para restaurar essa aliança e reconectar Israel com a esperança messiânica, passado, presente e futuro, apontando sempre para uma questão muito mais profunda, que é a redenção final da nação de Israel através do cumprimento pleno das
profecias. Então, os ensinos de Yeshua precisavam estar sendo colocados e organizados de forma que ele anunciasse que o poder soberano de Elohim estava chegando na terra, retornando à terra através dele, e esse poder soberano de Elohim, em português, ele é tido como o reino de Deus. Só que a palavra reino, ela denota algo físico, algo que precisa ter um quartel-general. Já o poder soberano de Elohim, não. Nós sabemos que esse poder soberano, ele vem do Criador, ele emana dos céus para a terra, para reconectar os céus com a terra e fazer com que as pessoas que estão aqui na terra possam então vislumbrar novamente aquela questão da proximidade com o Eterno, como havia com Adão e Rava no Gan Eden, lá no paraíso. Então, o objetivo de Yeshua é refazer esta conexão entre os céus e a terra, fazendo com que os homens possam então ter um íntimo contato com o seu Criador, mesmo estando na terra. Então esse vindouro expositor da lei é mencionado também em 4q Florilegium, em uma interpretação de 2 Samuel 7, 11 e 14. Em ambas as passagens, ele deve ser acompanhado pelo Messias davídico, chamado de o príncipe de toda a congregação, e o rebento de Davi, em 4q Florilegium. Visto que a Torá deve ser buscada dos lábios do sacerdote, esse vindouro expositor da lei pode ser o grande sacerdote da nova era, que atuará como colega do grande rei. Ele também pode ser provisoriamente identificado com o mestre de justiça que se levantará nos últimos dias. Aqui nós temos algumas coisas que estão sendo colocadas e eu gostaria de explicar. Você percebe que começou a se falar do Messias davídico. No judaísmo, nós temos a tradição dos sábios que diz que Mashiach viria em duas etapas. Primeiro, como o Ben Yosef, o filho de José, que é o sofredor. Depois, o Ben David, que é o filho de Davi, que é esse que nós estamos vendo aqui, como o rei vencedor para poder reinar sobre Israel e, através de Israel, alcançar o mundo. Bem, aqui está dizendo que ele seria chamado de o príncipe de toda a congregação. Por quê essa palavra príncipe? Porque na realidade ele estaria com uma condição de rei na terra. Só que quem reina na terra está reinando a partir dos céus, porque dos céus lhe foi concedido alguma coisa. Então, como o Eterno é o rei de toda a terra, Yeshua seria considerado o príncipe de toda a congregação. E a Torá seria buscada dos lábios dele. Então, lá no livro de Hebreus, Yeshua é colocado como o nosso Kohen Hagadol, o nosso sumo sacerdote. Por isso, o ensinamento da Torá viria também da boca dele, entendeu? E ele, então, teria essas duas funções, como rei e sacerdote, para poder trazer nos últimos dias essa dimensão para a casa de Israel, mostrando que o Messias reúne sob si toda essa questão. Ele reina, ele é o grande sumo sacerdote e ele é o redentor e resgatador da nação de Israel e do mundo. Vamos falar um pouquinho sobre os comentários agora. Então, no próprio comentário fragmentário sobre Miqueias, da Gruta 1, as palavras: quais são os lugares altos de Judá? Não são eles Jerusalém? São interpretados como o mestre da justiça, aquele que ensina a lei ao seu conselho e a todos os que se oferecem para se juntar aos eleitos de Deus que guardam a lei, no conselho da comunidade que será salva desde o dia do julgamento. É interessante isso aqui, porque mostra para a gente o seguinte: da onde sai a palavra do Eterno? Isaías diz que a palavra do Eterno sai de Jerusalém. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, a gente vai ver que essa palavra do Senhor que está saindo de Jerusalém se refere também a Yeshua. Tá? Por que se refere a Yeshua? Porque Yeshua, além de ser o grande intérprete da Torá, ele é aquele que é a própria Torá viva. Então ele traz no seu bojo os ensinamentos vívidos da palavra do Eterno para que o homem possa alcançar santidade e, consequentemente, salvação.
Então, isso é muito interessante porque os ensinos de Yeshua são os únicos ensinos em todo o mundo, em todos os tempos, que transformaram a vida das pessoas. E existem milhares de exemplos práticos disso, de pessoas que antes de conhecerem Yeshua eram ímpios, pessoas que, consequentemente, se morressem naquele instante, iriam para o inferno, e ao entregarem suas vidas a Yeshua, tiveram uma reversão já a partir do seu caráter sendo transformado, o que fez com que a sua vida e a sua atitude mudasse completamente o rumo, não só de sua vida, como de sua família e até de nações inteiras. Alguns comentários, então, fragmentários sobre o Salmo 37, encontrados na Gruta 4, interpretam certas declarações daquele salmo com referência ao mestre de justiça. O versículo 23, é do Senhor que são estabelecidas as etapas do homem. Disse que diz respeito ao sacerdote, o mestre de justiça, a quem Deus estabeleceu para edificar para si a congregação. E no versículo 32 e seguintes, o ímpio vigia o justo e procura matá-lo. São interpretados como o perverso sacerdote que se levantou contra o mestre da justiça para matá-lo, porque ele ensinou a Torá. Ele impôs as mãos sobre ele, mas o Eterno não o abandonará em suas mãos, nem o deixará ser condenado quando for levado a julgamento. É interessante, irmãos, porque nós temos aqui um dualismo muito interessante entre o bem e o mal. O mestre de justiça e o sacerdote perverso. E aqui tem uma questão muito interessante, porque quando Yeshua esteve na terra, Yeshua foi confrontado várias vezes pelo maligno. Num primeiro momento, através do próprio Hassatan, o adversário que veio para tentar Yeshua, e depois através de vários demônios que vieram para tentar desestabilizar o ministério de Yeshua. E é interessante que Yeshua estava ensinando a Torá, e Yeshua estava dando aspectos mais profundos da Torá para o povo de Israel naquele lugar, naquela época, e ele foi tentado de todas as formas a pecar e a perder o propósito, sair do propósito para o qual o Hakadosh Baruch Hu tinha colocado para a vida dele. O que não aconteceu, obviamente, por isso hoje nós temos condições de pregar a palavra do Eterno e de estar aqui falando sobre Yeshua, tá? O nosso querido mestre de justiça. Então, paralelo a este último comentário, está em um outro fragmento em Salmo 37:14. Os ímpios desembainharam a espada e dobraram seu arco para derrubar os pobres e necessitados. É lida como uma referência aos ímpios de Efraim e Manassés, que procurarão colocar as mãos sobre o sacerdote e os homens do seu conselho, na hora da prova que está para vir sobre eles. Mas o Eterno os redimirá de suas mãos. Então, desse fragmento é aprendido que o mestre de justiça era um sacerdote e que entre os seus oponentes havia uma figura proeminente chamada sacerdote perverso. Meus queridos, é uma coisa muito interessante porque na época de Yeshua foi condenado sem que apresentasse uma só prova contra ele. Anás e Caifás, que eram sacerdotes da época, julgaram Yeshua e acabaram condenando. Herodes participou dessa condenação, mas o pivô de tudo isso se chamava Yehudá, Isqueriot. Yehudá, o homem de Queriot, ou como se conhece em português, o Judas Iscariotes, que ele atuou como esse ponto de contato, mostrando ser ele o sacerdote perverso que vai levar o sacerdote do Senhor, ou o mestre de justiça, para a ser condenado e morto. Então isso aconteceu de uma forma muito vívida na história de Israel em Yeshua. Um dos comentários talmúdicos diz o seguinte: a profecia de Zacarias é extremamente enigmática, pois contém visões que lembram um sonho que requer uma interpretação. Não podemos averiguar a veracidade de sua interpretação até que venha o mestre da justiça. No entanto, colocarei meu coração em conciliar os versículos um por um, de acordo com as interpretações que se assemelham a ele, e seguindo a interpretação de Jonatas. Isso é um comentário de Rashi, de Zacarias 1:1. Então, por que esse comentário está aqui? Para que você possa ter noção de que a Torá, as Escrituras, só receberão uma elucidação completa
quando Yeshua vier e ele mesmo ensinar a Torá para o povo de Israel. Isso é uma coisa fantástica, porque quando Yeshua esteve na terra, não houve tempo para que ele pudesse discorrer sobre toda a Torá, ok? Ele conseguiu abranger uma grande parte dos ensinos sagrados, mas muitas coisas ele não teve como comentar. Então Rashi comenta que ele vai vir para poder dar a interpretação aprofundada para nós do livro de Zacarias, tá? Continuando, a terceira divisão é a bondade especial de Deus para com uma certa família entre as famílias das nações, como a designação do sacerdócio e dos levitas, como também a sucessão de sabedoria conferida à casa de Davi. Em troca disso, ele os encarregou de deveres adicionais, dos quais aqueles atribuídos aos sacerdotes e levitas são conhecidos e claramente estabelecidos no livro da lei de Deus, o Pentateuco. A lei específica que se aplica à casa de Davi é assim estabelecida. Ó casa de Davi, assim diz o Eterno, executa o juízo pela manhã e livra o que está roubado nas mãos do opressor. Aquele que cumpre completamente esses deveres, porque ama agradar a Deus, será escolhido pelo Todo-Poderoso para a felicidade aqui e uma grande recompensa no futuro. Esse também é um comentário do Talmud, que vai nos mostrar como a casa de Davi, de onde vem o Messias, precisa então ter uma postura de ajudar a livrar os oprimidos das mãos dos opressores e também a ensinar a palavra do Eterno, a trazer o juízo da palavra do Eterno para as pessoas que precisam. E quando se faz isso, nós recebemos já nesta vida uma felicidade muito grande e recompensas do futuro. Vamos ver o restante disso aqui? Ele será um nobre, ilustre ou professor de justiça. Eu estou voltando agora àquele slide anterior. Então, da casa de Davi vai vir esse professor de justiça que tem estas características e que devem ser estendidas aos seus discípulos também. Como diz a Escritura a respeito de Pinhas. Então se levantou Pinhas e executou o juízo e a praga cessou. Isso lhe foi imputado como justiça de geração em geração para sempre. Então, além disso, mas os sacerdotes, os levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, eles se chegarão a mim para servirem. Mas quem quer que entre eles se rebelar contra o Eterno, cairá nos níveis mais elevados nesse mundo, e sofrerá muita dor no mundo vindouro, como você sabe pelo que aconteceu a Cora e a sua companhia. Todo esse comentário mostra o seguinte: o mestre de justiça ia trazer ensinamentos que fariam com que a justiça pudesse ser estabelecida no mundo. Isso hoje já acontece de forma muito velada. Por que eu digo isso? Porque hoje os ensinamentos que o Messias deixou para nós, eles têm sido aplicados, mas não na sua plenitude. Até porque a maioria de nós não consegue atingir os altos escalões de governo para podermos trazer isso como normas legais para as nossas cidades e para os nossos países. Mas chegará um dia em que o próprio Messias fará isso. Agora, todos aqueles que agora e daqui por diante se rebelam contra o Eterno, vão receber uma punição muito grande, não só nesse mundo, mas no mundo vindouro. Você lembra que agora há pouco eu disse que nós haveríamos receber alegria e uma recompensa no mundo vindouro? Então, aqui também é o seguinte: quem se levanta contra os ensinamentos do Messias, desse professor de justiça chamado Yeshua, recebe desde já muita dor e no mundo vindouro, né, pior ainda, misericórdia. Continuando agora, o comentário diz o seguinte: os céus declaram a glória de Elohim. Há intérpretes, os targumistas e outros também, que tomam isso como: ou fala com a terra e ela te ensinará. E pergunta agora às bestas e eles te ensinarão. E assim os céus declaram, pois pelas maravilhas e pelas obras que o homem vê nos céus, ele declara a glória de Elohim.
E é isso que ele quer dizer quando diz: não há discurso nem palavras, sua voz não pode ser ouvida, sugerindo que não declarem em palavras, mas pelo que o homem vê neles. Os filhos dos homens declaram a glória de Elohim. Somos capazes de explicar e declarar com referência aos próprios céus e ao firmamento, pois seu curso e circuito em uma ordem determinada a glória de Deus. Bendito seja ele. É visto isso. Declarar e dizer uma analogia de ele envia seu mandamento sobre a terra e a sua palavra corre rapidamente. Uma das coisas que o Eterno vai trazer também a juízo para a humanidade através desse professor de justiça, que é Yeshua, né, desse nosso mestre de justiça, é que a própria criação, ela fala por si. Ela declara a grandeza do Criador, porque por mais que o homem tente, por mais que o homem tenha recursos, por mais que o homem tenha inteligência, o homem não é capaz de reproduzir a criação. E quando eu digo reproduzir, eu não estou dizendo pegar e plantar uma árvore e criar alguma coisa, um outro animal, fazer com que ele se reproduza. Eu estou dizendo alguém que pudesse, por exemplo, ir para um outro planeta e fazer com que esse outro planeta fosse como a Terra, com as mesmas condições. Ele criasse um mundo novo. Na realidade, nenhum homem é capaz de fazer isso. Então, quando nós olhamos para a criação, não só o planeta Terra, como o universo, toda a criação, ela grita, ela glorifica o Criador, ela exalta o Criador por aquilo que ela é e por gratidão àquele que a criou. Então você imagina que o planeta Terra, as plantas, as aves, o mar, as rochas, tudo isso declara a grandeza do Criador e eles o glorificam. E você imagina que o próprio universo, ele canta e glorifica ao Criador. Existem muitas, mas muitas evidências disso. Inclusive, se você for lá no YouTube, você vai ver que o universo, ele canta para o Criador. Para mostrar que toda essa palavra, ela tem uma relação com aquilo que o mestre de justiça ensina. Tá? Continuando. E quando ele diz, não há discurso nem palavras, ele quer dizer nem palavras como as palavras do homem, mas o trabalho que eles fazem representa as palavras e constitui a declaração e a dizendo. E então ele diz, o seu discurso até o fim do mundo. O grande mestre da justiça, o grande sábio, nosso Rabi Moisés interpretou, declarar dos céus, pois sua opinião dos filósofos é que as esferas são inteligências vivas, servindo a Deus e louvando-o com grande louvor, e cantando sua glória em grandes e poderosas canções. E então se diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento conta a obra de suas mãos, não obstante o declarar e o dizer, não sejam com a boca e com a língua. Isso é o que ele quer dizer quando diz, não há fala nem linguagem, a sua voz não pode ser ouvida, mas o declarar e o dizer são para eles como uma imagem das palavras e louvores que o homem forma em sua mente, sem que realmente o expressem. Então, você fica imaginando que se o universo, se a criação louva ao Eterno, sabe quando você vê uma revoada de pássaros e eles começam a cantar um para o outro? Na realidade, o que os biólogos dizem é que eles estão cantando um para o outro. Só que o que a Bíblia diz é que esses seres estão louvando ao Criador. Imagine, então, se a criação pode fazer isso, tudo aquilo que foi criado pode louvar ao Criador, por que nós não podemos? Por que aquilo que Yeshua nos ensinou, nós não podemos ensinar a outros e levar o louvor do Criador e da pessoa do próprio Yeshua aos quatro cantos dessa terra? Os ensinamentos de Yeshua mostram que a nossa vida tem um padrão e um patamar completamente diferenciado, para que nós possamos então levar não só o conhecimento de Yeshua, mas a vivência de Yeshua longe para todos aqueles que desejam e querem ouvir. Fique quieto, sei lá. Qual que é o seu significado? Cale-se e cesse de se rebelar contra mim, pois quietude tem o sentido de silêncio, de fala e voz. E eles ficaram quietos para o meu conselho. Quietude e uma voz eu ouvi. Há também uma quietude que é equivalente ao silêncio da ação e movimento, como ele acalma a tempestade.
As minhas entranhas fervem e não param, e o sol se deteve. Fique quieto até que cheguemos a vós, a pedra imóvel, e outras instâncias semelhantes a estes. E esse significado é a sentença: fique quieto, selá, como se pudesse dizer, cesse suas obras. E o grande mestre da justiça, nosso mestre Moshe Ben Maimon, explicou que esse versículo ordena aos homens de inteligência e reputação que reconheçam a verdade e o aumento de Deus em seus corações, de modo que nenhum erro de fala os sobrevenha. Isso não é derivado do sentido do Salmo? Olha só que coisa interessante. Todas essas declarações, toda essa analogia que é feita através das Escrituras demonstra para a gente algo muito interessante, que existe um momento em que nós devemos parar de ter conflitos com o Eterno, com o nosso Criador, de ter conflitos com o Yeshua, de ficar tentando bater de frente com o Senhor. Nós devemos reconhecer a glória do Eterno em nossos corações, a pessoa de Yeshua habitando em nós através do Ruach HaKodesh, e devemos reconhecer todo o trabalho que foi feito, já desde os tempos eternos até os dias de hoje, para que a criação viesse a ter efeito e nós pudéssemos existir e estarmos aqui hoje com a oportunidade de poder exaltar ao nome do nosso querido Yeshua. E mais, cada pessoa que já passou pelo mundo vai receber o seu galardão ou a sua punição. Mas veja bem uma coisa que eu quero lhe dizer agora. Nós estamos tendo a oportunidade na nossa era de ter uma explosão do ensino da palavra e o acesso a informações que nunca antes foram tidos. A nossa responsabilidade então será muito maior diante do Eterno. Sabe por quê? Porque nós somos responsáveis não só pela nossa geração, mas pelas gerações futuras, que chegue uma informação a eles de que o Eterno enviou Yeshua para que cessasse todo esse conflito, essa coisa, essa luta que o homem tem com o seu Criador, não o reconhecendo como tal. Que isso cesse, para que o Eterno possa se voltar para nós, através de Yeshua, com bondade e carinho, e possa completar o processo de redenção, para que o nome dele seja glorificado, e nós possamos receber as bênçãos advindas da obediência e não da desobediência. Mas quem é o mestre de justiça? Uma dica: ele é um rabino, ele conhece os segredos das Escrituras, ele transcende ao tempo e ao espaço. O ponto que nós extraímos então da Torá Miketz é sermos cuidadosos em como lidamos com as nossas pressuposições sobre o que esperamos do Eterno. Ao estudar a literatura rabínica, o papel do Messias tinha duas funções básicas. 1. Conduzir o povo do Eterno em santidade, justiça e verdade, de acordo com a Torá do Eterno, e libertar o povo de nações estrangeiras, opressor grupo de pessoas. O ponto interessante é que o Eterno Criador tende a se concentrar mais na Torá, tendo um relacionamento com o seu povo, antes de mais nada, em oposição à libertação de nações estrangeiras. Então, lembra que agora há pouco eu disse que o mestre de justiça, ele é um rabino, ele é uma pessoa que conhece muito a Torá. Então, o Messias, ele é equiparado a isso. E é uma coisa muito interessante porque, como eu já disse para você, o papel primordial do Messias foi quebrar o jugo do pecado que pesava sobre o homem e conduzir o homem à santidade. Isso já foi feito. Tá? E mais, investir na vida do homem para que toda a opressão fosse quebrada através do poder de Yeshua. Isso também já foi feito. Agora, Yeshua quer alcançar outras nações, Yeshua quer alcançar outros povos. E o meu papel e o seu é pregar não só para as pessoas que nós conhecemos, mas também para aquelas que nós encontramos de forma furtiva, às vezes, quando nós estamos em nossas andanças, nossos passeios, nossos deslocamentos, encontramos com pessoas que precisam ouvir sobre Yeshua. Então, nosso papel hoje é sermos os representantes do Mestre da Justiça, de Yeshua HaMashiach, levando a sua verdade a todos aqueles que precisam ser alcançados.
A razão disso é que se o povo do Eterno obedecesse a palavra do Eterno, não haveria necessidade de ser libertado de nações estrangeiras, porque essas coisas não viriam sobre o seu povo se permanecessem obedientes. Oh, meu Pai, se nós tivéssemos obedecido, quanta coisa teria sido diferente na nossa vida. O Brasil não teria caído nas mãos do nosso inimigo, nós não teríamos sido oprimidos, não teria várias leis hoje, não existiriam, que causam opressão, que causam angústia para nós, não haveria tanto roubo e etc. E por que tudo isso aconteceu? Porque nós falhamos em obedecer ao Eterno. Então isso contém uma ideia de fidelidade, que a fé é uma crença ativa no Deus único e verdadeiro que resulta numa vida de serviço comprometido e devoção inflexível ao Eterno. Querido, negocia-se fé? Não. Negocia-se princípios? Não. Negocia-se obediência? Não. Então, tudo isso, fé, princípios e obediência, é acompanhado de obras, do nosso fazer, do nosso agir na vida das pessoas. Então, Tiago diz o seguinte: Abraão creu em Elohim e isso foi lhe imputado como justiça, porque ele não somente recebeu uma palavra e interiorizou-a no seu coração, ele agiu de forma a demonstrá-la para as pessoas que estavam ao seu redor através das suas obras. Muitos sentem falta de quem Yeshua era por não acreditar que ele é o Messias do Eterno, porque eles esperavam que ele viesse com poder político e militar. Até hoje as pessoas falam assim: por que Yeshua não fez alguma coisa naquela época lá em Israel? Por que ele não chutou aquele pessoal e estabeleceu o reino? Porque ainda não era hora. Yeshua não vai atropelar o projeto do Eterno. Então, são duas fases, ele veio na primeira fase, agora na segunda, ele vai vir com poder e autoridade, como nós estamos vendo aqui. Após a sua ressurreição, nós somos informados que Yeshua recebeu grande poder, autoridade e majestade sobre toda a criação, que pode ser comparado com a posição de poder, autoridade e majestade de José, juntamente com a sua capacidade de salvar o povo da fome. Ou seja, Yeshua, esse Messias que ainda hoje é envolto em mistérios, ele é capaz de nos salvar, de nos oferecer a paz celestial, e ele vem habitar nos nossos corações. Então, o Todo-Poderoso, ele tende a enfatizar a sua palavra e deseja que nós obedeçamos ao invés de sacrificar. Então, Yeshua vem com a mesma ênfase: obedeça para que você não pereça. Então, nós estamos andando nos caminhos do Eterno, nos caminhos de Yeshua. A expectativa é que nós possamos levar essa informação a todas as nações da terra, a começar daqueles que estão ao nosso redor. Portanto, uma vida de serviço ao Eterno significa que eu tenho a palavra não só no meu coração, mas que eu vivo ela no meu dia a dia e sou uma mensagem ambulante. Onde quer que eu ande, eu estarei proclamando as palavras, os atos e o caráter de Yeshua HaMashiach. Ainda falando sobre o Messias, a questão sobre a Torá e sua interpretação correta está relacionada a o que definiu a relação espiritual de Israel com o seu Deus era a Torá, uma palavra hebraica que significa literalmente ensinamentos ou instruções, e depois lei, na justiça do Eterno. Então os rabinos acreditavam que os livros da Torá eram entregues a Moshe, letra por letra, palavra por palavra e frase por frase. Esse livro divinamente inspirado foi então dado aos filhos de Israel. Para o povo da época de Yeshua, a Torá do Eterno, dada por Moshe, formou o documento de ensino central, que regulava e governava todos os aspectos da vida, cultura, família, relacionamentos, casamento, sociedade e conexão espiritual com o Eterno, e o relacionamento com as nações vizinhas. Na teoria, isso aqui devia ter acontecido em plenitude. Na prática, aconteceu? Não. Nós sabemos a história. Na prática, não foi assim. Por isso, quando Yeshua vem, ele vem para fazer uma restauração da aliança. Você entendeu? Ele não vem colocar algo novo. Ele vem pegar aquilo que já existia, trazer para um patamar justo,
da forma como o Eterno queria e aplicar a vida das pessoas. Então tudo isso mostra que a função de Yeshua era vivificar a palavra do Eterno na sua prática, porque na teoria todo mundo conhecia bem. Na teoria todo mundo sabia o que era o quê, mas na prática não se vivenciava. Por isso houve toda aquela dificuldade do relacionamento que alguns fariseus tiveram com Yeshua, saduceus, herodianos, porque eles batiam de frente por conta da atitude de Yeshua em relação à palavra. E Yeshua fez e vivenciou coisas que jamais foram vivenciadas por outros seres humanos até aquele momento. A Torá, então, ela foi a pedra fundamental sobre a qual se ergueram a nação e o povo de Israel. E os escritores da Bíblia, aqueles que se uniram ao Deus de Israel. Nós lemos no passado como os rabinos acreditavam que o Messias seria o professor final da Torá, que ele responderia a todas as nossas perguntas e ele seria um observador da Torá, um professor e um rei que governaria a nação de Israel como o rei David fez. As Escrituras ensinam então que a nossa fé e relacionamento com o Eterno é o que nos leva às obras de justiça. É então nessa base que Yeshua faz a declaração em João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Finalizando então, Yeshua ele é tido como esse professor da Torá, aquele que traria essa resposta final. Ele tiraria todas as dúvidas sobre todas as dimensões da Torá e faria com que o nosso relacionamento com o Eterno e o caminho para a vida eterna fossem abertos através dele. Simples assim. Então, eu tenho que ouvir a palavra de Yeshua, crer no Eterno, praticar aquilo que está escrito. Então, quando eu faço isso, eu passo da morte para a vida. O Messias tem esse objetivo redentor, salvador, para trazer esta dimensão a um povo que não tem mais esperança. Mateus 5,20, Yeshua instrui seus discípulos, a menos que a sua justiça exceda dos fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. Ele estava falando do objetivo e do propósito da Torá, afastando-se das tradições dos homens, ganância, justiça própria, arrogância, hipocrisia e todas as coisas que Yeshua enfocou e que se encontraram no cerne do comando da Torá. Yeshua bateu de frente com tudo isso. E aquelas pessoas que diziam ser os comandantes de Israel naquela época, os sábios daquela época, estavam emaranhados, enredados por ganância, justiça própria, arrogância, hipocrisia, roubo, adultério, etc. Então, quando Yeshua bate de frente com eles, Yeshua faz isso, mostrando que a Torá tinha fé, amor, misericórdia, perdão, e a Torá nos conecta espiritualmente com o Eterno. Tudo baseado na kavaná, na intenção pura de coração. Então, já lá no livro dos profetas, o Eterno diz que circuncidaria o nosso coração. Ou seja, ele faria um pacto dentro do nosso coração para que a restauração da aliança penetrasse em nós e nunca mais saísse de nós. Então nós podemos estabelecer que Yeshua é o mestre de justiça, ele também é o rei justo e os seus ensinos nos levam a viver em um padrão de retidão, ou seja, em justiça. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite o vídeo aí. Clica no sininho para você receber todas as recomendações e espalha para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo